Olá, casais, tudo bem? Vamos já começar orando? Pai amado, obrigado por esse tempo, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez compartilharmos o que o Senhor tem nos mostrado, o que o Senhor tem nos ensinado com nossos irmãos, para que possamos aprender juntos, ó Pai. E como o Senhor tem a nos ensinar, nos ajude, ó Pai, em nossas limitações. Pedimos que o Senhor fortaleça, que o Senhor guarde cada casal. Rogamos tudo isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, então, casais. Estamos aqui para iniciarmos um novo capítulo dessa série que estamos estudando a respeito de lar, família e casamento. Esse livro que tem nos trazido tantas reflexões e tantos ensinamentos. Nós já vimos desde a criação como foram formados homem e mulher, quais os propósitos de Deus para a união deste casal. E agora vimos então os efeitos, como o pecado entrou no mundo e os efeitos que esse pecado trouxe para essa família, os impactos que foram causados pelo pecado e que, é claro, atingiram essa família, esse casal, e agora essa família com filhos. Então esse capítulo ele fala mais especificamente da transmissão da nossa fé. Nós vimos que um dos propósitos da nossa criação é o de reproduzir a imagem de Deus. E nós vamos, neste capítulo, então, conversar um pouquinho sobre isso, estudar, ver tudo o que a Bíblia coloca desde o início com relação à criação de filhos, que é a nossa forma de reproduzir pessoas à imagem do nosso Deus. Nós nos lembramos que quando estávamos na aula presencial, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Quando nós temos filhos, quando nós temos pessoinhas sob a nossa responsabilidade, Deus nos deu essa responsabilidade e o que nós estamos transmitindo para eles. Então, capítulo 6, o título desse capítulo é então a transmissão da fé. O capítulo, a base desta lição está lá em Deuteronômio capítulo 6, os versos de 4 até o 9. Deuteronômio 6, 4 a 9, que diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. A partir deste texto, então, desta base, desse mandamento passado, então, dessa recomendação, deste conselho, então, que Moisés passa ao povo, para que as obras de Deus, as maravilhas que Deus tinha feito no meio daquele povo, não fossem esquecidos pelos seus filhos. Então, a partir desta base, dessa necessidade que a gente vai trabalhar este capítulo. E interessante, nós estávamos conversando sobre este tema e falando como hoje ele pode ser tão atual na nossa vida. Nós estamos aí num período de pandemia e isolamento social, e as famílias têm passado muito, muito mais tempo juntas do que passavam antes dessa pandemia, né? Muitas famílias com toda essa dinâmica do mundo atual de trabalho desenfreado, estudos e cursos e tantas atividades que a sociedade muitas vezes coloca
e nós acabamos entendendo de certa forma que precisamos estar em tudo isso, nós muitas vezes estávamos separados uns dos outros enquanto família, nos encontrando em poucos momentos. Não eram tantas as atividades que a família fazia conjuntamente como tem sido nesse período de pandemia. Nós temos acordado juntos, tomado café da manhã juntos, trabalhado no mesmo ambiente que é a nossa casa, né? Quem está trabalhando nesse sistema de home office. Então, aqui para nós quatro, por exemplo, tem sido um tempo que os quatro ficam juntos dia e noite. E então nós podemos ver essa importância e como algumas coisas podem mostrar o valor que nós damos à palavra de Deus, à transmissão do que nós cremos para os nossos filhos. E eu sei que antes nós não tínhamos todo esse período de convivência, mas nós tínhamos, isso não diminuía o nosso papel e a nossa responsabilidade de transmitirmos a nossa fé para as nossas filhas, de mostrarmos para elas não apenas com palavras, mas também com exemplos de atitudes e sim, lendo e estudando a palavra de Deus juntos e conversando a respeito do que a palavra de Deus nos ensina, trazendo exemplos da vida cotidiana delas, né, para sempre mostrar, olha, é isso que a palavra de Deus diz. Na nossa conversa, no domingo passado, na aula que tivemos ao vivo, conversando juntos, a Lilian falou sobre isso, né, de conversar com os filhos com relação ao que eles estão assistindo, os valores que são apresentados naquela programação, naquele filme, naquela série. Então, tudo isso veio muito à tona. Nós falarmos sobre essa responsabilidade da família. Estamos passando aí por um período de pandemia, cultos online, EBD online, GAP online, e nós, enquanto pais, né, estamos participando dessas atividades, estamos incentivando os nossos filhos a participarem das atividades direcionadas a eles, mas também não deixando essa responsabilidade só para as atividades da igreja, para as programações da igreja. E nós, pais, temos trabalhado e temos sido exemplo para eles nesse sentido de transmissão da fé que nós temos. É importante reforçar mesmo isso, não é papel da igreja Somente, educar ou mostrar a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus para os nossos filhos, é responsabilidade nossa como pais, né? Muitas vezes esperamos, e isso se aplica para as escolas, né? A gente acaba deixando que a escola eduque, não, é nosso papel, nossa responsabilidade. E o texto que já foi lido, ele fala de uma forma muito explícita, que é para você inculcar, para você reforçar, para você ser diligente em relação a isso, sobre quem era Deus, o que foi Deus e o que ele fez. E o autor, ele coloca, na verdade, em vários capítulos, ele acaba tendo uma grande ideia sobre tudo que a gente abordado no capítulo. E para que você transmita para seus filhos, você precisa acreditar. Você precisa entender quem é Deus. E ele dá uma síntese de toda a aula. Ele fala o seguinte: o pai que ama a Deus de todo o coração transmite sua fé a outra geração. Sabe quando você então entende, você é evangelizado e você entende o amor de Deus por você e você começa então a compartilhar as boas novas, né? Essa alegria de entender que você é pecador, mas que Jesus morreu por você, nessa mesma intenção, e agora você quer compartilhar com outras pessoas. É exatamente isso a ideia de você compartilhar com seus filhos a alegria e quem realmente é Deus e o que ele faz por nós. É interessante que esse texto, de todas as formas que ele coloca para a gente, ao assentar, ao levantar, ao dormir, andando pelo caminho, nos umbrais da porta, enfim, então o que a gente pode entender aí é que os pais que realmente amam a Deus,
eles vão tentar de todas as formas, de todo jeito, em qualquer lugar, em qualquer tempo, a qualquer hora, transmitir isso para os filhos, né? O que Deus já fez, como o Herbert disse, e o que Deus faz na nossa vida e o que Ele ainda fará. E é interessante que nós vemos que na Bíblia nós temos um outro livro que tem muitos ensinamentos e muitas instruções para os filhos, né? Que é o livro de Provérbios. Nós vemos em muitos capítulos de Provérbios: filho meu, ouça o ensinamento do seu pai, filho meu, ouça a instrução da sua mãe. Então, Deus nos colocou esta responsabilidade, nós temos essa responsabilidade de transmitir, primeiramente, aos nossos filhos, né? Enquanto casais, enquanto família, enquanto casa, reproduzir pessoas à imagem de Deus. E também aqueles que nos cercam, né? Como nós dissemos agora há pouco, nós estamos num período de ficarmos juntos, e que valores nós temos passado para os nossos filhos. Então, nós temos que procurar de todas as formas mostrarmos quem Deus é, o que Deus faz e o que Ele já fez por nós. Irmãos, você vai precisar de muito tempo. Eu não sei como o que você faz, o tempo que você, como você administra o seu tempo, mas filhos requer muito tempo. Eu sei que é muito fácil hoje a gente entretê-los com uma série de coisas, mas mesmo você entretendo seus filhos com celular, com revista, com um programa desenvolvido pela igreja, vai ter uma hora que você vai precisar gastar o seu tempo explicando, mostrando. Nós não somos pais perfeitos, mas eu lembro muito claramente as noites que nós perdemos, literalmente conversando, disciplinando, educando, e pela misericórdia de Deus nós temos colhido excelentes frutos. Não perdemos, na verdade. Exatamente, né? Investimos isso. E Deus é fiel, Deus é tremendo, e Ele vai te dar também, você vai ter a oportunidade de colher frutos maiores também em relação a esse investimento que você faz já e precisará continuar fazendo na vida de seus filhos, ok? Bom, nós colocaremos no grupo e também possivelmente colocaremos lá nos formulários lá do Google para que você participe desta aula. Nós escolheremos alguns casais sobre alguns tópicos que o autor sugere aqui para discutirmos e conversarmos. E também são outros três pontos aqui também que nós colocaremos para que você participe desta aula. Queremos a tua opinião, queremos a tua participação para que todos nós possamos ser aqui edificados com suas sugestões, suas opiniões, seus comentários, para que todos possamos aprender aqui, ok? Tu vai orar agora? Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos que passamos juntos ao redor da Tua Palavra, como famílias, aprendendo do Senhor, sendo desafiados a vivermos uma vida que Te agrada, como cônjuges e como pais, como irmãos em Cristo. Que o Teu Santo Espírito trabalhe nas nossas mentes e nos nossos corações. Ó Pai, continue nos abençoando, nos guardando, nos instruindo e ajude-nos, Senhor, neste período tão inusitado, tão diferente nas nossas vidas, que o Seu Santo Espírito nos conduza a andarmos segundo os Seus preceitos, que sejamos exemplos dentro de casa em primeiro lugar, ó Pai. Que possamos tirar lições proveitosas desse período que estamos vivendo. Que possamos ser desafiados pela Tua Palavra e que aqueles que nos cercam
possam ver em nós o amor que temos ao Senhor, o que nós queremos aprender do Senhor e o quanto nós estamos dispostos a servir e obedecer ao Senhor. Ajude cada casal, cada família, cada um que vai assistir essa aula, cada um que vai meditar nesses versículos, cada um que tem o desejo de aprender do Senhor. Obrigada, Senhor, pela nossa igreja, por esses ministérios todos envolvidos em ensinamentos da Tua Palavra. Obrigada em nome de Jesus. Amém.